noite, residentes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa 5ª temporada. Prazer inenarrável estar aqui com vocês. Hoje a gente tem um convidado especialíssimo, mas antes de apresentá-lo, ao meu lado se encontra ele, o príncipe, o deuso, o barão da preventiva. Meu querido, hoje eu tô gentil. João, se apresenta. E aí, galera, tudo bem? Joana hoje está transtornada, tá? Ela acabou de vir da Chapada dos Veadeiros e sabe-se lá o que aconteceu nesse final de semana, né? Que? Pessoal, seguinte, o que é o Finalmente Residente? Corta. Não vamos cortar. A gente vai andar com esse podcast. Deus do céu. Finalmente Residente é o teu podcast de quê? Carreira em medicina, quais são as opções? A gente também fala sobre algumas outras coisas, né, que depois de formado na residência são importantes. Perfeito. Já falamos, né? Já falamos de finanças médicas, pesquisa, uma Nessa série de temporada, coisas. eu não sei se já saiu o episódio ou não, mas a gente vai conversar muito sobre marketing médico, sobre Instagram. A gente tem ali um convidado especialíssimo do Papo de Clínica pra gente conversar sobre isso. Então, fiquem ligados. E hoje? E hoje a gente trouxe uma das especialidades que vocês bombaram no chat dali do YouTube, quando a gente publicava, que queriam saber como que era essa especialidade nessa instituição. Perfeito. Mas eu não vou antecipar a apresentação do nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Felipe. Se apresenta aí pra galera. Muito obrigado. Meu nome é Felipe Reis, eu sou um ex-residente lá da USP, USP São Paulo, não Ribeirão. Eu tem que especificar. Além de ex-residente, eu sou preceptor atualmente, então eu ajudo na formação dos novos residentes. Especificamente, eu sou dos R1s, nós temos uma divisão lá. E eu ajudo na organização de provas e ajudando na escala, essas coisas. Fui convidado aqui para falar um pouquinho sobre a residência de ortopedia de forma geral, dar uma noção de como é a carreira, que eu estou iniciando agora, mas já dá para ter uma boa noção. E, além disso, como que é a residência da USP em si. Eu fiquei interessada na parte da organização de prova. Então, quem ficar até o final do episódio vai saber as questões que vão cair na prova de residência desse ano. Brincadeira! Dera. Depois a gente Quem conversa, dera. Felipe. Depois a gente A conversa. gente troca aí. Qual o seu preço? Mas Não, é tô prova de brincando. residência ou é prova dos R1s? É a prova que a gente faz durante a residência. Porque, sim. ao A prova de final, título, né, exatamente, que a gente tem a prova de Sim. título. E na ortopedia em especial, ela é muito importante, mais do que na maioria das outras. Então, tem lugar que você só trabalha com prova de título. Então, você tem que conseguir passar. Por conta Legal. disso, a gente Legal. se organiza ali na USP para, assim, desde o começo, porque há muita matéria, você ir conseguindo assimilar o conhecimento. Não, Preparar você a já galera. antecipou uma pergunta que eu ia te fazer no final do podcast, show de bola, que é justamente a prova de título. Depois a gente fala um Claro, pouquinho mais. bora lá. de Vamos mercado. começar do início. Olha só, redundante. Ei. Mas o que eu queria saber de ti é, por exemplo, eu quando estava na faculdade, eu não cogitei ortopedia, porque por ausência de ortopedia durante o meu processo formativo, né? Uhum. Então, como que foi esse teu processo de conhecer a especialidade, que não é uma das especialidades mais bombadas da grade curricular, Uhum. e dizer, pô, eu quero isso aqui pra minha vida? Como é que foi esse processo de decisão? Sabe, João, isso é muito comum. Assim, aconteceu comigo também de ter relativamente pouco ortopedia. E conversando com os meus colegas e com os novos residentes, a maioria teve relativamente pouco contato. Então, no meu caso, no segundo, terceiro ano da faculdade, a gente vê um pouco mais de semiologia dessa área, então a gente toca um pouco nisso. Porém, para ter o contato com ortopedia, isso foi mais lá no internato mesmo. Então, quinto, sexto ano. E no meu internato em especial, eu tinha alguns colegas que queriam fazer ortopedia. E o meu estágio de ortopedia foi muito bom, assim. Tinha professores muito legais que ensinavam tudo certinho. Então, foi um contato no internato que me despertou essa vontade, especificamente no quinto ano. Legal. E por conta disso, eu quis ir atrás um pouco mais e pedir pro chefe para acompanhar em plantões depois, assim. Então, lá em Brasília, que eu sou de Brasília, tem um hospital de base, então eu pedi para acompanhá-lo no hospital de base, e por conta disso eu conheci como que era mais a questão de pronto-socorro, centro cirúrgico, e aí eu gostei bastante. E por conta disso, eu optei por, no final, marcar o xizinho de ortopedia. Animal. Como é que foi esse início do R1 pra você? Tipo, foi isso mesmo? Você viu no quinto ano? Era muito diferente? E aí a gente já emenda, conversando um pouco sobre como é o R1 lá da USP. Bem diferente, bem diferente. Lá no hospital de base,
de Brasília, são 3 ou 5 por ano, são relativamente poucos, enquanto na USP são 18. Nossa, E são, caraca. e são 18 exatamente porque tem todas essas áreas, assim. Na verdade, até faltaria se você fosse deixar tudo muito tranquilo. Aham. Então, a gente tá organizado certinho e por conta disso, deu para ver todas as áreas. Desde o R1 a gente consegue ver a maioria das áreas. Legal. O início do R1 é difícil, porque, como o John mesmo mencionou, não é uma área que a gente vê tanto, e é uma área que foge muito do padrão, assim, Pois é. né? Total. Como é que é, assim, esse início? O que, é que eles esperam de você no início do R1? Você tem que saber um básico? Você tem que saber botar um gesso? Ou você vai aprender isso também no início da residência? Você vai aprender no início da residência. Tá. Assim, falando da USP, pelo menos, isso aí a gente consegue ensinar no começo. Tá. Nós fazemos uma semana, mais ou menos, preceptores, uma semana de introdução ao serviço, Ah, que no legal. qual a gente introduz o sistema de computador, nem em todo lugar é MV, igual é lá no HC. Aham. A gente introduz como fazer uma tala, como fazer um gesso, apresentá-los também de forma geral para a equipe da enfermagem, que é extremamente importante ter contato com a equipe multi. Então, enfermagem, físio. Pô, que bacana. Então, a gente já é apresentado desde o começo. Faz tipo um bootcamp. Exatamente. Legal. Tem aula de semiologia nisso daí? Caraca, o John Cara. perguntou o que a nação queria perguntar, porque assim... Porque eu Pior não sei, que não. cara, eu não sei Ah, ah. nada. Nada. Não tem aula Não de tem. semiologia focada para isso. A gente cobra semiologia durante... Igual eu mencionei, tem umas provinhas. Uhum. A gente, além de provas mesmo, a cada 3, 4 semanas, a gente tem aulas semanais com os R1s, no qual a gente vai introduzindo temas, revisando semiologia de cada coisa, mas na prática você pega. Tá, justo. Tá, boa. Você ia Boa. aprender, John? Hã? Você ia aprender, eu confio Ia em aprender. você. Tenho minhas dúvidas, mas... mas agora eu já não é Ai, mais que pena. necessário. Boa. Me diz uma coisa. Você falou que são 18 residentes, que deu pra passar em tudo. Eu queria saber como que é a divisão dos estágios dentro de cada ano, assim, R1, R2, R3. É mensal, é bimestral e onde que vocês rodam em cada ano? Bem, o R1 lá na USP, ele é focado em aprender a parte mais de pronto-socorro, então a gente roda bastante em trauma e mão. E nós também vemos as matérias de ortopedia pediátrica, medicina do esporte também, legal. é bem da hora. Maneiro. A gente tem inclusive num dos andares, que são 8 andares, né? Nos andares, metade do andar é uma academia para esportista, para O atleta. residente malhar. Não, pior que a gente não pode. Eu ia perguntar, a gente não pode malhar O lá. residente Não usar ali pode. o pós dele, o after. Tá vendo? Várias e a gente vai na perguntas úteis, HU Joana. também. Vários, a gente tá ótimo hoje, John. Mas é tudo pro entretenimento da nação. Seguindo, Felipe, perdão. Meu que amigo isso. aqui. E a gente vai na HU também, que é um hospital universitário que também é da USP, só que não é o HC. Ele fica no Butantã. Legal. E lá a gente roda centro cirúrgico e pronto-socorro. Então a gente vê Legal. bastante pronto-socorro, pegar a mão de semiologia, atender o paciente. Aí as áreas de sub, então joelho, quadril. No R1 você às vezes tem um pouco de contato, mas o principal é no R2 e no R3. Tá. Animal. Posso tirar uma dúvida? A Claro. gente até entra mais no R2 e no R3 daqui a pouquinho, Uhum. mas pensando... Ignorância minha mesmo, de quem nunca também considerou fazer ortop. Pensando numa carga, assim, na residência, entre clínica e cirúrgica. Quanto que mais ou menos fica para cada uma? É mais cirúrgica? É predominantemente cirúrgica? É predominantemente clínica? Ou tem uma mistura boa das duas? Bem, a carga horária da ortopedia de forma geral é um pouco maior do que o de algumas outras especialidades. Uhum. E isso é importante porque todas as especialidades que são cirúrgicas, acaba que você tem que ter um contato maior. Uhum. E a ortopedia, querendo ou não, ela é clínica e cirúrgica. Você atende Sim. muito paciente com queixas clínicas que não tem o que fazer cirúrgico no momento. Uhum. Então, diria que no começo é meio a meio, Tá. tá? Talvez até 60-40 para clínico. Tá. E depois a gente acaba puxando um pouquinho mais pro cirúrgico. Cirúrgico. Exatamente. Legal. Boa. Ficou mais... Eu tinha essa dúvida sempre, assim, se era muito clínico ou não, mas legal. Mas tem muita E clínica. tem, né? Mesmo no caso Muita. cirúrgico, vai parar na cirurgia, mas tem toda a SEMI que a gente tava conversando Exatamente. aqui. Bacana. Boa. E no R2 e no R3, como é que fica a divisão? Bem, o R2 e o R3 a gente divide nas subs. Então tem
muitas subs, tá? Então, tem mão, tem trauma, tem oncologia, tem esportiva, quadril, joelho, aqui eu tô fazendo, que é coluna, tem pediátricas, acho que foram todas. Pra caramba. Vai São muitas revezando subs. nelas no R2 e no R3. Isso, então Legal. parte delas você roda no R2, parte você roda no R3. O que você não rodou no R2, você roda no R3. Não é exatamente a mesma grade, então o R2 e o R3 não têm a mesma carga horária, eles não têm o mesmo papel no instituto, então acaba que eles veem coisas diferentes. Então quem rodou no R2 na coluna vai ter uma visão diferente de quem rodou no R3, mas no final das contas as coisas se equilibram. Bacana. Legal. Uhum. Uma coisa que é bacana de comentar, que talvez nem todo mundo tenha noção de que tá ouvindo, e aí eu também não tenho tanta noção assim, mas eu sei que existe o IoT, o Isso. Instituto de Ortopedia e Traumatologia lá do HC, né? Uhum. Como é que é essa rotacionalidade, inventei a palavra agora, como é que vocês rodam entre os outros hospitais também? Você falou da HU, Isso. mas vocês são chamados para atender uma interconsulta no HC, no, sei lá, no Instituto da Criança e por aí você vai? Tem um estágio em cada um deles? Como é que é? Não é um estágio em cada um. Como é que funciona? O Instituto de Ortopedia e Traumatologia, inclusive esse ano está fazendo 70 anos, a gente já teve até uma comemoração lá, ele é específico apenas ortopédico. Então, às vezes tem um paciente cardiopata internado no INCOR com uma queixa ortopédica. Como funciona isso? No R2, a gente tem um estágio que chama estágio da interconsulta, Perfeito. no qual ele é o responsável por ver todos os casos de interconsulta do complexo Hospital das Clínicas. Nossa, Então- isso me gatilhou um negócio da minha residência. O João deu uma... Você lembrou? Um olhinho seco aqui. Nossa, eu também dei um ciricutico aqui. Nossa Então, senhora. INCOR, É bem ICR. bom, galera, que ainda não entrou na residência. Interconsulta, podem pegar o Isso é optativo ótimo. também, né? é difícil. Fala isso. As pessoas vão fazer isso, João. Ah, Cara, e às vezes a gente é chamado pro Itaci. Eu não sei se você lembra onde fica o Nossa, Itaci. da criança Ele fica, lá. tipo, é. 800 metros de distância. Aí Exato. você fica lá andando de um lado pro Nossa outro. senhora. Poxa, então Tudo. pega uma visão bem global, inclusive de perfis ortopédicos em outros tipos de paciente, né? Sim. Interessante. Bacana. Beleza, R2 e R3 mantém mais ou menos a mesma linha? Sim, só que muda um Alivia? pouquinho. Alivia um pouco. Alivia. Show. Como é que funciona? O Respira. R1, o que é? Você até perguntou, o que é esperado de um R1? Sim. No R1, a gente não espera que ele tenha o conhecimento ortopédico no começo. Não é isso. Então, aqui ele não fica sozinho. O R1 sempre tem um R+, o mesmo assistente junto. Tá. Só que é esperado que ele tenha vontade de fazer as coisas rápido, do jeito certo e ser resolutivo. Esse Preciso. Então, ele precisa ser eficiente, precisa atender rápido, mas sem atender mal. Então, às vezes, você chega para passar um caso no R1 pro chefe e começa a perguntar algumas coisas que, às vezes, para você nem lembrou de perguntar. Então, uma escoliose, chegou no pronto-socorro, aí ele pergunta, e a menarca dela? Aí você, como que eu lembrava de Opa! perguntar a menarca? Não tô fazendo ortopedia? Mas, cara, tem certas coisas que você faz sentido, você tá perguntando. Uhum. Então, no R1, o importante é você começar a acostumar com o volume de pacientes, saber que você não vai saber a matéria, porque ela é pouco vista durante a medicina de forma geral. Mesmo em cursinhos, cai pouco nas provas. Então, quando eu fiz, foram acho que 2, 3 questões, quando eu fiz a prova de residência, dá 100. Então, é muito pouco. É. Então, tem pouco enfoque nisso. Sim. Você vai aprender muito durante a residência. A USP, em especial, nós preceptores fazemos as provas mensais, a gente tem uma cobrança que a galera, de forma geral, consegue se preparar, que tem o objetivo de fazer a prova de título no final, mas não é só isso, é aprender pra vida. Total. E a gente tem chefes que ajudam com isso. Então, por exemplo, no trauma, a gente passa trauma R1, R2, R3, porque ortopedia e traumatologia é uma área específica da ortopedia muito importante. O nosso chefe do trauma, que chama Dr. Koji Kojima, ele foi, quando eu entrei, ele tinha acabado de sair, chefe da Associação Internacional de Trauma, chama AO. Nossa. Era maneiro. base na Suíça, assim, o cara Nossa. tem no telefone dele, Nossa senhora. pessoas você nem imagina. E, Aham. cara, ele se dispõe todo dia, 6 horas da manhã, tá com a gente. Então, aula dos R1, 6 horas da manhã de terça. Aula dos R2, R3, 6 horas da manhã de quarta. Aula dos R4. Então, cara, ele tá lá aplicando e com a gente o tempo inteiro.
tanto em aula quanto em centro cirúrgico. Então, Bacana. a gente fica aprendendo no dia a dia. Então, o importante do R1 é ele ter disposição. Vai ter que acordar cedo? Vai ter que acordar cedo. Eu tive estágio que eu acordei de muito madrugada, digamos assim, porque tinha que estar tudo pronto às 7. 20, 30 pacientes internados, tinha que estar tudo pronto às 7. Evoluído, tudo. Exames pedidos. Evoluído até podia esperar, prescrito. mas o importante é você tinha que conhecer o caso perfeito. Tinha que estar as fotos organizadas, fotos de partes moles, raio-x, tomografia, tudo perfeito. Às 7 horas que é a hora de passar os casos. Então, Pra quem... Eu acordava às 7h30 todo dia na clínica médica. Era assim, sim. E por clínica isso que o John médica... abandonou. É verdade. Chegava às 8h05. Aí não dá, cara. Não dá, né? Ortopedia não Eu ia aceita muito sobreviver. isso. Não rola. A gente tem Não. até um outro episódio, se eu não me engano, aí eu sempre erro a temporada, né? Mas eu acho que é na primeira temporada. Acho que é na primeira ou no início da Acho que é no segunda. máximo na segunda. É. De ortop no IANSP. Então, É. pra galera que quiser ouvir, ver também, né? Fazer um diagnóstico diferencial das instituições aí, é uma coisa bacana. E aí já vou emendar na pergunta, Felipe. Pode A mandar. residência era puxada? Como é que é isso? Porque o do IANSP, eu fiquei com dó. É Mas, puxado assim, até agora que eu tô no fellow, então... muito puxado. Porém, passa. Assim, melhora muito de ano a ano, pelo menos na USP. legal. Tem lugares que é um pouco diferente. Então, um grande amigo meu faz lá em Brasília. Um dos lugares lá de Brasília, o R1, R2 e R3 tem uma carga meio igual. Aqui na USP é diferente. A gente tem uma carga maior no R1, no qual é mostrar disposição, estar presente. R2 já diminui e ele tem uma carga ali mais de... Digamos assim, ele coordena. Então, ele não tem uma carga tão grande, mas ele tem que estar presente, tem que saber matéria. Ele vai ensinar o R1 muitas das vezes. Sim. Peer-to-peer, né? Então, ele tem que ensinar, tem que conseguir fazer as coisas. O Total. R3, ele coordena os dois, ele tá um pouco mais afastado, mas ele tem que estar lá. Tá. Então, a carga diminui, não some por completo no R3, porém Que a gente significa, tem essa né? parte decrescente. Ao contrário da rádio. A rádio no HC é o contrário. R1 é muito tranquilo, R2 dificulta, R3 seria tipo o R1 deles. Então, cada uma é diferente. Isso é ruim porque o R1 nunca é fácil, né? Mas quando você tem meio sabendo, puta, eu vou ver esse ano, no próximo eu sei que eu vou estar melhor. Exato. Já dá Exato. uma esperança. Exato. Dá. Acho que o Total. residente precisa muito é de esperança. É. Saber que não é Caraca, faz um corte disso. E deixa salvo. Não, mas essa daí Isso foi é muito boa. muito É, verdade. o residente tem esperança, cara. É isso. O que acontece é que, uma coisa que me disseram, o R1 é bom que tem data pra começar e data pra acabar. Isso é verdade. Isso é verdade. E isso eu quero engatar uma pergunta. Quais são os pensamentos de contenção emocional que existem? Eu tinha uma na residência, que não era esperança, porque o meu R2 ficou pior que o meu R1. Mas era... Aí tinha que acordar às 7, não 7h30, Eu disse, né? cara, tem 32 pessoas aqui junto. Não é possível que eu tô tão ruim. Tipo, tem muita gente se ferrando. Então eu tenho que parar de reclamar, vai trabalhar, tá todo mundo meio junto. Isso é um E era pensamento parecido. Não Isso é rola, né? comum a gente olhar e falar um R+, ali, e você fala, puta, ele passou pela mesma coisa que eu passei. Total. Então, dá pra sobreviver. Pode crer. Então, esse pensamento ajuda. Mas o pensamento de que tem momento pra acabar também é bom. Porque lá no HC a gente é muito organizado em questão de tudo certinho. O ano inteiro, o que vai ser cobrado, a gente tem... o que vai ser discutido o ano inteiro, de forma geral. Então, você vai vendo e vai acabando, assim. Vai ser um checkzinho. Aí chega lá no final da lista, você, putz, tá acabando. Chega no Legal. meu momento aqui de relaxar um Os pouco. últimos 2 meses já vai, putz, agora... É Tá isso. 10. É isso. O meu era o aplicativo de plantões. Quando eu dava baixa ali, eu via que só tinha mais 2, 3. Eu disse, acabou, gente, já era. Já era. Já era, plantão era o que mais pegava e é isso. Cara, residência. Você tinha algum, Joana? Eu ia chorar no mar. Ah, Rio de Janeiro, né? Quando tava rolê, né? muito ruim. Ela cutucou a gente nessa. Eu voltava do plantão, pegava um mar e dava uma choradinha lá. Eu perdi um paciente, alguma coisa que me movia muito. Assim. Tipo, como Putz. assim? Um negócio meio cinematográfico, daí tu ia na Cinematográfico. profundeza. Aí saía um shotógrafo Ia. assim. Exato. Dava uma Afundando. chorada. Exato. Era uma gritava cena ali extrema, embaixo tinha uma d'água. trilha sonora. Entendi. Imaginou? Peculiar. Jesus, a gente é muito surtado na residência, né, tá cara? Completamente surtado. Ô, Felipe, saindo do surto, Vamos. qual estágio que você mais gostou? Assim, o que te bateu? Bem, considerando que estou fazendo fellow de coluna, Faz eu sou sentido. meio Enviesado. enviesado pra isso. Coluna eu gostei muito. Eu gostei muito de pediátricas também. Legal. Então, ortopédia é bem legal.
Não tem como não falar do trauma. A gente passa todos os anos, é o estágio que a gente é mais cobrado, mas também que a gente mais recebe. Então, como tem o chefe lá que dá aula pra gente direto na cirurgia, cara, é um ótimo estágio. Recebe no sentido de receber academicamente também, conhecimento, Isso. né? Não, dinheiro é Qualquer residente. Não, eu pensei em receber emocionalmente do paciente, alguma coisa assim, entendeu? Mas é Não, mais e sim. Como o paciente do trauma é uma coisa muito aguda, Pois é. você vai lá e resolve, e o cara tinha uma fratura da perna exposta, você muitas vezes, como é exposta, você entra de madrugada. Então ele viu que é você. Às vezes você troca de rodízio, você tá lá quando vai fazer a cirurgia definitiva. Cara, ele vê você o tempo inteiro. Putz, eu recebi alguns presentes durante a residência. Legal, coisa legal. pequena, uma barra de chocolate que seja, mas é gratificante. A maioria foi de trauma. É a emoção, né? Esse tipo de recebimento emocional, de troca emocional, é que eu tava achando que era nesse sentido, mas o academicismo, né, o conhecimento também é bem legal. E parece que vocês têm muito, né? Tem por conta das provas regulares, tem uma cobrança de vocês de estar a par por conta própria. Bela ponte. Gostei. Tu engatou uma pergunta ali que eu ia fazer e botou uma ponte perfeita. Pronto, John. O problema foi eu ter te Já apresentou. Você tem interrompido. Mas tá tranquilo. Não, mas eu ia entender isso, porque tá parecendo que tem uma cobrança muito grande de um autodidatismo, de vocês estarem à frente ali, de estar estudando, lendo artigo, etc. Mas tem a moeda, o lado contrário também. Tem muita aula, tem muito, sei lá, journal club, alguma coisa assim. Como é que era isso? É todo dia? Como funciona? A gente... Bem, como eu falei, existem preceptores de R1, R2 e R3. Eu sou dos R1s atualmente, eu organizo os R1s. Então, na hora de montar a grade, se ia mudar alguma coisa do ano passado para esse, eu mudei. Eu e meus 2 colegas, né? Não sou eu sozinho. Mas a gente organiza o que vai ser feito durante o ano. Então, tem coisas só do R1, tem coisas só do R2 e só do R3. Além disso, tem as provas, que são em épocas diferentes. Então, o R1 faz uma prova essa semana, daqui umas 2 semanas o R2 faz. Não é o mesmo tema, muda. Então, é outra coisa, outra cobrança. Então, R1 é a cobrança mais de trauma, R2, ortopédico. Então, cai joelho, quadril, essas coisas. Mas também tem uma reunião de todos, os 3 anos. A gente chama de cadeirinha. Ela prepara para a fase da prova oral da prova de título, do TEOT. E reúne-se todos os residentes no auditório e a gente faz um treino de prova oral. Chama um R3 lá para baixo, ele faz como se fosse no dia mesmo. E a gente aperta ele como se fosse no dia da prova. Tem a parte que o R1 participa, ele fala mais de anato, de semiologia, o R2 também. Semiologia, vai lá embaixo, chama o R1, faz no R1 o exame físico tal. Ele vai lá e faz. Então, assim, a gente tem uma parte acadêmica separada e uma parte acadêmica de todos juntos. Bacana. Basicamente show. isso. Legal. Teve algum paciente que te marcou muito, assim? Talvez no trauma ou em algum outro estágio? Teve sim. Só uma dúvida. Eu respondi a sua pergunta que você ia falar dessa parte. Era essa. Era sobre como que era a parte acadêmica da residência. A gente é conectado. A última coisa, tô vendo. A última coisa que faltou falar foi das provas. As provas, 60 questões, e isso é específico da USP. Não? O mundo de serviço não tem isso. E a gente prepara para ele saber todas as matérias, a gente divide certinho, um bloco, tem aulas. Então, chefe da pediátricas vai lá e vai dar uma aula sobre DDQ, displasia do desenvolvimento do quadril. E aí vai cair questão de DDQ. Então, assim, questões como se fosse da prova original mesmo. Legal. E o objetivo dessas provas, além de dar o conhecimento e preparar para o título, é que a gente faz um ranking, e por meio desse ranking, durante a residência você escolhe a sua escala do ano seguinte. Então, eu quero ter férias em julho. Nossa, eu ia dar o meu sangue para ter minhas férias onde eu quiser. Caraca, John, a gente é muito vendido. Se é ranqueado também, a galera fica, putz, eu não posso ficar lá não pode ficar lá atrás, Ei, uma pressãozinha, hein? Tem pressão. Tem prova oral mesmo para R1. Nossa. É difícil, cara. É bom a galera ouvir pra entender em que mundo está entrando, né? Mas esse específico da USP, tem muitos lugares que não é assim. A parte de serviço ser puxado é de toda ortopedia. Sim. Mas essa parte acadêmica, a USP tá muito bem preparada, sabe? Tem vários pontos muito legais, muito positivos, né? Total. Boa. Eu tinha perguntado do paciente. Tem algum que marcou muito? Teve tanto para positivo quanto para negativo, assim. Já tive paciente que teve complicação, então paciente que
Operou, por conta de tempo prolongado de cirurgia, acabou evoluindo com síndrome compartimental Eita. e acabou tendo que, do outro lado ele era amputado. E aí, Puts. do lado que ele Ai. não era amputado, Putz. fez a síndrome compartimental de coxa, teve que fazer uma fasciotomia. Evoluiu bem? Evoluiu bem. Teve que colocar enxerto de pele e tal. Mas, pô, era o único membro dele, fez um síndrome compartimental. Enfim, esse aí marcou pra ruim. Uhum. Mas eu já tive caso que eu mesmo coloquei halo craniano, que, assim, quem tiver em casa, pesquise. Mas dá uma Parece explicada pra tortura. galera Pra que galera, não já- sabe. Só entendendo como é que é isso aí. Parece um equipamento de tortura medieval, assim. Você coloca um chance, umas estacas aqui e aqui e aqui. Aham. Monta num capacete e traciona por esse capacete. É um equipamento utilizado para fazer uma tração esquelética do crânio para reduzir fraturas, luxações da coluna cervical. Eu já vi esse trem lá. É. Já deve ter visto. É. O Unicamp é muito forte, a parte de ortopedia também, então com certeza você viu. E assim, eu vi um paciente que estava basicamente paraplégico, tinha força 0 e fez esse procedimento e voltou força 5. Caraca. Então assim, Ô, louco. cara, fez na hora certa, ele chegou na hora certa, fez É. o procedimento na hora certa, deu... Nossa, tudo que certo, maneiro. Isso é então- bem legal. Pô, isso é bem maneiro, Cara, né? sensacional, o cara tava paraplégico e voltou a andar, cara. Então assim, é sensacional. A ortopedia eu gosto muito dessa parte. Então Que além da da hora. prevalência da ortopedia, então uma das coisas que a galera de casa pode pensar a ortopedia é muito prevalente na população de forma geral. Então, Total. lombalgia, cervicalgia, dor em muitas articulações, tendinites, isso daí chega muito. Então, quem for dar A minha mãe, que tava arrumando a mala pra viajar semana passada, Ah. e aí não prendeu bem a escada, caiu da escada, rompeu o LCA completo. Nossa, coitada, João. É. Tia Simone. E ela tinha uma preocupação. Inventei. Quase, foi Foi quase. perto, foi. E aí ela tá super chateada. Daí a maior preocupação dela é se ela pode voltar a usar salto alto. O paciente chegou com essas Caraca. preocupações com essa- mesmo. Pô, é justo, Só um é disclaimer justo. de quanto é prevalente, tá? É isso, é muito prevalente. Não, muito, muito. Isso é mesmo, né? E é prevalente até do vocabulário comum. Fratura, etc. Sim. Todo mundo tá tão acostumado. Luxação, Uma coisa- tudo é luxação. A contusão Exato, é luxação pro exato. paciente. Exato. E Bacana. a resolutividade também. Então, muitas dessas coisas você consegue resolver e o paciente tem um bom resultado no final. E rápido, né? Muitas vezes Resolve, sim. às vezes Isso é uma não, coisa é. legal. Você Mas coloca um isso é centro legal. cirúrgico e resolve, Exato. muitas vezes sim. Exato. Isso é muito maneiro, é uma baita especialidade nesse sentido, acho bem legal. Sim. Pensando nisso, pensando assim, eu nunca passou pela minha cabeça fazer ortope, mas poderia ter passado. Eu não sou muito cirúrgica. E pensando assim, na situação da mulher para fazer ortopedia, como é que você tem visto isso? Tem tido mais mulheres na ortope? Não tem? Ainda a especialidade prevalece muito o sexo masculino? Como é que é? Prevalece muito o sexo masculino. Porém, nos últimos... Assim, na última década aumentou as mulheres. Mas ainda é uma proporção muito desigual. Por exemplo, ontem a gente se reuniu com os R1 só pra fazer uma reunião mesmo, conversar. A gente foi no hamburgueria de Sujinho. Cara, uma mulher, 10 homens. Então, a proporção é basicamente isso. 1 para 10, 1 para 9. É bom da galera saber também que vai enfrentar as dificuldades disso também, mas... Sim, com certeza. Assim, a dificuldade do... O paciente, às vezes, dificulta um pouco com a ortopedista mulher. Alguns chefes mais antigos podem. Isso é Então, tem que estar mais preparado para complicado, essa parte. Lá na USP, todo ano é de 1 a 2 mulheres. Se dão bem, assim. Não tivemos nenhuma reclamação nesse sentido. Legal. Então, Isso já é um bom termômetro de que tem Total. um As coisas vão ambiente seguro ali de Total. Sim. Tem desenvolvimento. uma possibilidade de mudança, né? A gente tem visto isso cada vez mais, assim, cada vez mais a prevalência de mulheres na medicina tem aumentado, né? Tem. A gente já tem na Muito. demografia médica médica muito, já assim. deixou não, é Sim, mais turmas mulher que são homem. Majoritariamente mulheres. Sim. E bem majoritariamente. Então, acho que é questão de tempo aí também pra É. galera se sentir mais à vontade de entender também que é espaço, sim, Sim. pode ser ocupado. Acho isso bem legal dentro da ortope. Vai vir aí, eu acho. É força, mas é jeito de fazer força. Então, assim, dá pra mulher ir. Tem certas coisas que precisa de muita força, que eu tenho chefe que é gigante e não consegue fazer bem. Você precisa usar técnicas especiais. Mas, de forma geral, se a preocupação da mulher é eu não tenho força pra fazer isso, cara, talvez não seja uma preocupação de verdade, dá pra Legal. fazer.
Que é uma coisa que a gente Boa, ouve boa. muito, né? E não é 100%, assim. Não é verificado, na realidade. Não é o dia a dia, assim. Fazer Legal. quadril, talvez, assim, é uma subespecialidade que tende a ter que luxar o quadril. A cirurgia de acetábulo e pelve é uma cirurgia mais demandante fisicamente, então, sim, aí influencia um pouco, mas fazer mão, fazer joelho influencia menos fisicamente, sabe? Começamos a falar de subespecialidades, então. Quero entender. Você quer... Que gancho bom, Eu tô muito boa. Ela gente, é uma tá- delicinha. ela tá ali, Eu tô, elétrica. Só Ela levantou. tá muito ligada. Pei, eu tô muito aqui, ó, ligada. prestando atenção, curtindo o negócio, e a Joana aqui, ó. Se imaginando fazendo ortopedia, É. João? Não. Será? Não, onde eu já Não. saí dessa vida? Não. Até a terceira temporada, a gente terminava cada episódio falando, eu poderia fazer isso aqui. Agora a gente deu uma Deu uma esfriada. A gente deu uma acalmada, né? A gente deu uma acalmada, a gente parou É. de querer fazer A tudo. produção começou a botar aqui no ouvido, para de encher o saco, não sei lá. A galera tá Joana. preocupada, o João tá vai gabaritar a muito. prova preventiva. É, Então, aproveitando o gancho magnífico que eu fiz, subespecialidades. Quais são? A gente falou quais são na realidade, Sim. mas quais as possibilidades, principalmente de sub mesmo? Você falou R4 no momento. Eu Isso. queria entender R4, Fellow. O que é isso, assim? Como é que é? Esse Bem, pós. tem uma única, atualmente, subespecialidade da ortopedia, que é residência. Que Tá. é a residência de cirurgia de mão. Então, Ui. é a prova feita em novembro, dezembro, sei lá quando que vai ser feita essa próxima prova, igual todas as outras. Tá. Tem os pré-requisitos, que é fazer ou ortopedia ou cirurgia plástica antes, porque Tá. eles mexem com microcirurgias, retalhos, essas coisas. Então, essa é a única que é residência, ganha bolsa. Legal. As demais, não. As demais é fellow. Fellow, Não eu ganha junto. bolsa, tem a prova, mas a prova não é junto das outras, né? Então, a nossa, ano passado, foi em janeiro. Tá. Foi janeiro. Legal. Esse ano deve ser em janeiro também, a prova de Uhum. sub. E cada área, às vezes, está mais em alta, assim. Atualmente, as duas estão mais em alta, joelho e coluna. E atualmente eu tô fazendo coluna. Legal. Mas há um tempo atrás, ombro tava Bombava. muita galera querendo fazer ombro, assim. Varia bastante, assim, é? Varia. Olha Varia só. de novas técnicas, varia do serviço. Então, tem serviço que é forte em ombro. Então, lá em BH, tem um serviço muito forte em ombro. Então, assim, Legal. a galera é mais tendenciosa a fazer ombro. Mas, sério, Faz os sentido. chefes nos estimulam, assim, nos impressionam pra fazer a sub, sabe? Aham. E também tem, se você é melhor recebido, se você se sente Sim. melhor fazendo aquilo lá, Com certeza. depende muito do serviço, a gente é muito influenciado, né? Com Sim. certeza. Por exemplo, não tenho dúvida que o teu estágio de quinto ano de ortopedia te influenciou pra tua especialidade. Com certeza. Entendeu? Não tenho... agora eu tô pensando em mim. Agora eu tenho dúvida. O que Eu tô pensando, na faculdade eu fui influenciado a fazer clínica, mas talvez a minha residência tenha me influenciado a não querer fazer uma sub de clínica. É. Que revelação aqui que eu Terapia. tive. Tá vendo? Caraca. John, e a sua mãe nisso tudo? Ah, Esse aqui um... Freud aqui. Vamos falar do seu pai. Dona Helenice. Cadê? culpa dela. Beijo, mãe. De vez em quando a mãe do João aparece nos podcasts. Né? E é isso, não tem gancho, encerrei a reflexão e vamos falar dos fellows e tudo mais, né? E aí, onde a galera tende aí, então, é coluna e joelho, Atualmente, mais coluna e joelho. Mas pensando no recém-formado que não vai seguir fellow, quais são os outros caminhos, assim, que a galera vai? O bom da ortopedia é que nós temos todas as áreas de atuação. Então, a gente atua tanto pronto-socorro, ambulatório, centro cirúrgico e gestão. Então, Gestão. todas as Olha, botou áreas... gestão é, aí. Maneiro. tenho colegas que fizeram fizeram MBA em gestão e Legal. estão trabalhando com gestão. Legal. Então, assim, por que o ortopedista seria um bom gestor? Exatamente porque a gente tem todas as outras áreas. Nós somos cirurgiões, então a gente lida bem com cirurgião. Nós temos a parte clínica, então a gente lida bem com o clínico. E nós tendemos a ser uma pessoa mais resolutiva, digamos assim. Total. Então a gente chega, bate o martelo, então... É uma Piadinha metodologia de- que faz sentido. Ai, se fosse neuro era pior. Se fosse neuro eu ia ficar triste. Seria... Mas considerando que eu faço coluna, eu faço muito reflexo no dia a dia dia. essa Justo, daí. é verdade. Ih, meteu um cala-boca em mim. Gostei. Que isso, não, sem... Não? O público gosta. Me colocou O no gosta. lugar. público gosta, tá então tá bom, É isso obrigado. É isso mesmo. Legal, legal. Então, assim, a gente consegue lidar bem numa área de gestão. Então, o que um recém-formado em ortopedia, acabou o R3, está assumindo a vida, consegue fazer? Normalmente consegue operar basicamente tudo, exceto coisas muito bem específicas. Então, fazer uma pró de joelho, improvável, mas
fazer uma pioartrite de joelho. Então, a maioria das coisas ele consegue bater no peito. E ele consegue abrir o ambulatório dele, entrar em ambulatório de chefes e talvez ficar até em pronto-socorro. Eu trabalho também no NIPO, o NIPO brasileiro daqui. Aham. Tem um colega lá que ele trabalha só pronto-socorro. Ele não fez mais nada, só isso. E tem seu lado positivo. Você chega no plantão, sai do plantão. É Não vai isso. ter ninguém te ligando. Não vai ter nenhuma encheção de saco. Exatamente. Então, assim, você gosta de consultório, se quer operar, abre um consultório. Sim. E consegue agendar suas cirurgias. Consegue fazer a maioria das coisas pequenas. Então, dedo em gatilho, túnel do carpo. Algumas coisas pequenas, mesmo sem fazer a sub, você consegue. Que são super Então, prevalentes. Muito. Prevalência da ortopedia é muito Total, importante. total. Tem uma pergunta Claro. que não é tão boa, Ah, quebrando agora o padrão, mas é uma pergunta real que eu tenho, assim, do padrão de vida do médico ortopedista. Você falou uma coisa muito bacana, que é você pode trabalhar onde você quiser. Você conhece algum ortopedista que desacelerou, que virou e falou assim, eu quero uma vida mais tranquila. E isso é possível? Porque a gente está falando esse é o segundo episódio de ortópico que a gente tem, uma residência extremamente puxada. Esse é um padrão que a gente vê muito em cirurgião, de uma maneira geral, que já é uma residência muito puxada. O ortópico parece ser, às vezes, um pouco mais. Tem gente que vira e fala assim, não, agora eu quero tá tranquilão, numa boa, curtindo o batidão. É possível? É possível. Tem gente que faz. Não é Tem. nem o é possível. Olha, eu tenho um... Ele era meu R3 quando eu era R1, então R++, digamos assim. Tá. Vamos chamar ele de Dr. K. Doutor K. Ele... Achei maneiro. Tá Achei vendo? sigiloso. Ele simplesmente resolveu que não ia fazer o fellow. E ele resolveu ir pra praia e ele ficou trabalhando em pronto-socorro na praia, como ortopedista. E ficou lá de boa. Aí Entendi. passou uns 2 anos, 3 anos. Aí ele, acho que eu quero fazer sub. Voltou, enfim, eu acho que ele nem entrou esse ano. Talvez eu acho que ele vai entrar ano que vem. Ele vai fazer a prova, né, pelo menos. Bacana. Mas conseguiu, desacelerou. Então, possível tudo depende do que você mais quer fazer. Se você Aham. quer operar, é improvável você conseguir desacelerar muito. Porque se Tá. você tem um ambulatório, desde o começo você vai ter a agenda cheia, cirúrgica. Não, Não, muito né? clínica e talvez não tão cheia. Aham. Então, você tem que pensar o que você quer fazer. Construção pós, né? É incomum você desacelerar no começo, mas depois é possível? É bem Legal. possível. Pensando assim no estilo de vida mesmo que a galera que tá ouvindo Exato. quer levar. Exato. Ah, não, eu tenho um perfil que não sou assim, então, de pegar tanto pesado, fazer várias Sim. horas, então, repense. Tá boa. Boa. E aí, Vamos mandar boa? vamos mandar boa? Bora. Falamos aqui de possibilidades, falamos de caminhos que você pode seguir, falamos de fellows, sobre especialidades, não falamos de money! Dinheiro. Din-dins! Dinheiro. Não hablamos. Habla aí, John. E aí? Um residente recém-formado, ortopedista agora recém-formado, né? Depois da residência ganha em média de quanto, assim? Quanto que dá pra tirar? Obviamente, um range, né? Uma faixa, porque são vários caminhos possíveis, como você falou, mas assim, quanto que a pessoa pode esperar sair de base de mercado, assim? Tá. Falando de valor individual, a maioria dos plantões de ortopedia aqui tá por volta de 1.500. Legal. Então, assim, a gente vai falar do prova de título ainda, provavelmente, mas quando você tem a prova de título, às vezes você consegue uns lugares um pouco melhores, então Prevent paga mais, 2.000, 2.100, sim. O próprio Einstein, quando você passa na prova, o Einstein Sírio paga mais, sim. Então, se for calcular 1.500 a média, um pouco mais, seria um pouco mais para mais. É raro menos que 1.500. Uhum. Trabalhando 20 dias na semana, você consegue tirar 30 mil. Uhum. Isso daí em pronto-socorro. Aham. Se for fazer ambulatório você normalmente não recebe mais de R$100 a hora, por exemplo. Você vai receber um pouco mais se fizer uma cirurgia. Tem cirurgia que paga 700, tem cirurgia que paga 1.500, tem cirurgia que paga 2.000. Então, assim vai subindo. Uhum. Cirurgias de coluna paga um pouco mais, então depende do que você for conseguir fazer, considerando que você não vai fazer coluna porque você não tem a sub. Então, cirurgias mais simples, 1.500, R$2.000 a cirurgia, é possível? É De quantos possível. minutos a cirurgia, mais ou menos? Cara, tem cirurgias de 1 hora, assim. Uma hora. Porque a cirurgia não é só 1 hora que você tá lá, né? Você chega É, antes, Exato, prepara o paciente. exato. Na verdade, cirurgia você Demora tem que até separar mais. uma tarde. Tá, Então, meio plantão, você ganha o equivalente a um plantão inteiro. Então, você Bacana. aumenta um pouquinho a renda. total. Então, Melhora eu a diria que por qualidade volta de de uns trabalho. 30. É, 30 é bem factível, assim. legal. Legal. Bacana. Bom, Legal. achei ponderado e sensato. Sim. E agora eu quero
da prova de título a gente já falou bastante coisa. Você Sim. comentou, ó, vamos recapitular. Você comentou que ela é muito importante, você comentou que tem lugar que só contrata gente com A prova de maioria título. dos melhores. Bacana. Uhum. Você comentou, se eu não me engano, que tem uma parte oral, tem uma parte prática, perdão. E essa é a parte que geralmente apavora a galera do ortop, né, ou não? Cara, pior que a maior parte das reprovações é na parte escrita, a primeira mesmo? parte. É muito Conta um difícil. pouquinho da prova de título, assim, porque eu acho que a ortop, de todas as especialidades, é uma das que tem isso mais consagrado. É assim, Sim. é obrigatório fazer, tem vários serviços, não é a primeira vez que eu ouço esse negócio do serviço de preparar ao Uhum. longo da residência. Eu já ouvi serviço que libera o residente no último mês ou nos últimos meses um pouco mais para conseguir estudar de verdade para a prova de título, assim, com mais disponibilidade. Sim, E que ela é muito difícil. ela é bem difícil. Bem, sobre a prova de título. Igual você falou, é uma prova muito clássica da ortopedia, assim. Muito importante, a maioria dos serviços prepara o residente para isso, nem que seja só no último ano, com liberação ou não. É uma prova muito difícil. A média de reprovação é tipo uns 50%, assim, não tô nem zoando. Então é bem difícil. E a maioria é na primeira fase, que é a fase Xzinho, Caraca, por incrível que cara. pareça. O 50% de reprovação numa galera mega especialista já Na é teoria, brabo, hein? exato. É, Exatamente. exato. Não sei se eu posso perguntar isso, mas na USP deve ser por aí também 50% ou... Não, a gente tem muitos anos, tem mais de década que ninguém reprova. Olha só! Tá vendo? Ó, que bom que eu perguntei! Tá vendo? É, Tirou onda! achei ofensivo, achei ofensivo. E a galera faz logo que termina a residência Logo já? que termina. É diferente, por exemplo, da cardio. A minha irmã fez cardio. A da cardio é depois, né? Tipo, não é nem no começo. Total. Não, a nossa é em fevereiro. Você tá no último mês, você já emenda e faz. Entendi. Pô, mas é uma puta pressão também, né? É. Você Puta tá pressão. residente, pô, Nossa, 10 imagina. anos, galera sem ninguém reprovado, não vai Céu. ser eu, velho, É. não vai Só ser eu. piora. Nossa, eu ia Cara. perder algumas noites. Nossa, eu ia fazer essa É. prova muito ruim. Cara, eu sou muito tranquilo com prova, fui bem de boa. É, Mas meus colegas, nossa, eu tenho um Eu achei- colega que ele, tipo, a galera tirava foto, às vezes, estudando assim, olheira até aqui embaixo. Assim. pô. Tipo o John Raivoso, mandando áudio. Caraca. Nossa. Ok, então. Tipo o John agora. É. Não, brincadeira. Não, mas eu sou assim. Você... Você tem olheira é, muito Eu sou grande? assim. Não, tem. Eu também. Nós dois somos sonâmbulos aqui da merda. Na boa, cara. E Mas aí? assim, é difícil, bem difícil. Por isso que a preceptoria fica desde o R1, provas, Te preparando. prova mensal, preparando pra É prova muito oral legal e eles terem tal. essa preocupação, né? Porque Sim. podia ser uma parada tipo, dane-se, se vira aí por conta própria, vai passar na prova. E assim, mérito dos dois chefes disso. Então, o Dr. Legal. Olavo, que é professor titular, né? Quem não Legal. sabe, professor é o título mais alto da USP. Sim. E abaixo dele, o Dr. Rafael Ortiz, assim. Pessoas sensacionais que nos dão essa oportunidade de egressos. Então, R4, preparar. Então, a gente acabou de estudar PTO, a gente prepara quem tá antes. Porque Legal. nada Super melhor do legal. que quem acabou de passar por isso. Lógico, né? com certeza. Ah, é verdade. Pegar Pô, o bem padrão legal, mais hein? recente, tudo mais, Isso, né, as exatamente. Então, assim, primeira fase, Xinho. Matéria de ortopedia inteira. Você tem uma noção, só um dos livros de trauma são 4.000 e poucas páginas. Nossa senhora. Então, Ok. é muita matéria mesmo. Daí, além de trauma, tem ortopedia, que são mais muitas 1.000 páginas. Caraca. Então, é muito faz longo. sentido a preparação É. ser longa, né? E além disso, a prova prática. Então, assim, chega lá, tem os cabos do exército pra você fazer exame físico, fazer as coisas. Olha só. Tem osso pra você mostrar como faz o parafuso específico, a técnica específica. E, acreditem, tem muitas técnicas. Você tem que saber algumas de cabeça, assim. Que maneiro. E no final, eles juntam toda essa nota. Você não pode ter tirado menos de 50% em uma delas, porque senão reprova. Então, você Aham. pode ter gabaritado a primeira. Você tirou menos de 50% em anatomia, Paciência. acabou. Ai, Então, assim, você tem que ser médio em tudo e, de preferência, Muito bom no bom. resto. O bom é que não é competição com ninguém. Não é tipo, tem Ah, 1.000 que são podem 1.000 passar, vagas. Isso é 50 que importante. podem passar. Não, é é Você nota com minha. todo você mundo mesmo. que tirar a nota mínima vai passar. Legal. Bacana. Legal. E depois disso tudo, vale a pena? Vale, Recado final. vale Como muito é que é a pena. pra ser ortopedista? Vale a pena? Vale muito Algum a pena. arrependimento? Não? Zero. Fala pra galera aí. Então, assim, o R1 é muito difícil, porém, como eu vou explicar? Tem data pra começar, data pra acabar. Vão ter várias pessoas que vão te ajudar no meio do caminho. Algumas vão atrapalhar, mas a maioria vai ajudar. E, assim, o clima da ortopedia é muito bom.
tanto na residência quanto fora da residência, tende a ser um clima de irmandade, assim. A galera se ajuda bastante. Tem a parte hierárquica? Tem. A ortopedia da USP tem um pouco menos, outras que, assim, eu não sou de lá, não vou falar, mas outras tem um pouco mais, porém, a parte hierárquica é importante. Então, o R1 tem o papel do R1, o R2 tem o papel do R2. Às vezes o R2 pede ajuda para o R1 fazer uma coisa que seria papel dele? Sim. Porém, não encarar como uma coisa ruim, estão querendo me derrubar, não é isso. Então, cada coisa é aprendizado, lá pra frente você vai saber fazer ainda mais. E o clima bom se mantém depois. Então, você saiu da residência, cara, sou amigo de todos os meus colegas, tenho R+, muitos amigos meus, e vale a pena. Parte de trabalho fora. Um plantão de ortopedia é muito mais tranquilo mentalmente do que um plantão de clínica. Então, plantão de clínica, cara, chega abdômen agudo, chega derrame. Cara, é difícil. Às vezes você tem que ter tudo na ponta da língua, assim. Você tem que manejar direito. Você deu AS pra pessoa errada, às vezes você trombolizou a pessoa errada, deu errado. Ortopedia é muito raro. Então, vão chegar lombalgias, você tem que saber diferenciar uma coisa urgente de não urgente, mas é um plantão mais tranquilo, tende a receber mais ou menos a mesma coisa do de clínica, mas com menos impacto mental. Isso é importante. Parte cirúrgica é muito bom. Então, assim, quem gosta de cirurgia, né? Claro, tem colegas que não gostam. Mas a parte cirúrgica é bem legal. São cirurgias desde pequenas, um dedo em gatilho que você faz em 20 minutos, até cirurgias gigantes. Então, na coluna, escoliose. Tem cirurgia de escoliose que passa de 10 horas. Então, tem pra tudo que você gostar. Tem muitas áreas que você vai gostar de alguma. Pô, galera que gosta de atlética. Tem parte esportiva, joelho, ombro, você pega muito atleta. Então, tem para todos os perfis. É bem legal. Não é fácil, nem na residência, nem fora. Carga de trabalho bem grande, mas se atende a maioria da população. Se você fizer tudo direitinho, você vai conseguir resolver a maior parte dos problemas, mesmo sem fazer sub. Então, é uma área bem legal. Eu não me arrependo nem um pouco, recomendo. E a USP São Paulo, em especial, assim, tem seus lados negativos? Tem. Às vezes demora para rodar a sala, você tá lá esperando, o anestesista vai almoçar e demora 1 hora para rodar a sala. Mas não é exclusivo, né? Não, zero isso é de exclusivo. todos os lugares, exato, todas as áreas cirúrgicas. Porém, os lados positivos superam muito. Então, preparação acadêmica, a parte hierárquica, os chefes, maioria são muito gente boas, ajudam muito. O Dr. Koji, o Dr. Rafael, o Ortiz. Então, assim, tem muita gente te ajudando e é uma área muito legal. Animal. Bacana. Estou contemplada. É. Você Total. tem uma página, Foi um tudo. arroba que quer deixar pra galera ou No momento ainda não, Ainda porque não. o R4 não permite muito, mas está te consumindo? se Bacana. precisarem, vocês conseguem me achar aí, Felipe.reis96, se quiserem mandar direct no Instagram, à vontade. Eventualmente vai aparecer lá a parte de quando eu fizer o meu Instagram profissional, Legal. vai estar lá na biografia, então Bacana. se vocês quiserem entrar, mas por enquanto não, só o pessoal. Show. Legal, Focando Show. no estudo. legal. E você, John? Eu também tenho Instagram. Tem? Tem. Aonde? Tem, John? Tem. Pessoal, @John da Medway. Lá eu tô publicando quase todo dia sobre algumas coisas de preventivo, algumas discussões de reflexões que eu tenho de saúde pública no meu dia a dia. Pra quem gosta das reflexões do John, Eu sou recomendo. profundo nessas coisas, né? Eu sou Profundo igual um pires, mas... Ai, Não, meu mas Deus. segue lá. E tem bastante coisa, entrevista, tô falando bastante coisa bacana, assim, de dica de prova, dica prática. Essa instituição vai por aqui, essa por aqui. Animal. E é isso. E você, Jô? Eu tô lá no @jodamedo e eu não posto nada disso, eu só sou legal, tô zoando. Eu posto bastante dica de prova também, essa reta final tá bombando, a gente tá conversando bastante, tô falando sobre revisão lá esses dias. Então segue lá, segue a Medway no @medway.residência médica, dá um follow aqui no Spotify, Deezer, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, aqui no YouTube, se inscreve, assina sininho, esse negócio todo aí.
E a gente se vê. Até porque estamos falando de graça, né, gente? Dá uma força aí. Estamos fazendo de graça. Ajudar. O salário do John realmente não engloba o podcast. A gente tá gravando isso aqui às 3 da manhã, o John não dorme. Pô, John, pegou Não, já tinha pesado caído agora. fora, né? Mas é isso, gente. Um beijo, muito, muito obrigado. Felipe, muito obrigada por ter Felipe, valeu topado o demais. convite. Obrigado o convite. Viu? Valeu demais. Pessoal, Galera, Foi um prazer. beijo enorme. A gente se vê nos próximos episódios. valeu!